Bom dia a todos e a todas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês. Muito obrigado, né, por mais um dia estarmos aqui juntos, agradecer a Deus, né, por estarmos aqui juntos, podemos falar da palavra do Senhor. Enfim, quero agradecer a todos vocês, pessoal, todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta. Então, todos vocês que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta. E peço vocês também que vão lá no meu canalzinho do YouTube, se inscrevam, compartilhem os vídeos. Eu não quero ficar famosa não, gente. A minha única pretensão é falar do amor de Deus, pregar o evangelho. Porque é assim que para isso que nós viemos no mundo, para falar do amor de Deus, pregar o evangelho do Senhor. Então, eu quero muito, 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 muito mesmo que vocês me ajudem. Eu sozinha não faço nada. Eu não consigo. Então, eu quero muito que vocês me ajudem a propagar o evangelho do Senhor. Meu canal do YouTube é Alaide de Jesus Oliveira. Então vão lá, se inscrevam, me ajudem a compartilhar os vídeos com outras pessoas, para que nós possamos juntos evangelizar e levar a palavra de Deus a todas as criaturas, a todos aqueles que muitas vezes estão passando por alguma dificuldade. É tão bom a gente ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus traz conforto para as nossas vidas. Não é verdade? Então vamos lá curvar nossa fronte, pedir a presença do Espírito Santo para que se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, pela honra e a presença, meu Pai, de estar aqui viva e na Tua presença, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de todas essas pessoas que estão aqui comigo, pela vida da minha família, dos meus amigos, de todas as pessoas que me cercam, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas. Toda honra e toda glória ao Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. O Senhor é tremendo. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas e eu sei que vai continuar fazendo. O Senhor é tremendo, meu Deus. Tremendo, tremendo, tremendo. Muito obrigado, Jesus. Mesmo quando nós não merecemos, o Senhor está aqui nos mostrando que está do nosso lado, nos ajudando a passar por tantas coisas, seja quaisquer coisas, qualquer dificuldade, o Senhor está aqui nos ajudando a atravessar tudo isso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Toda honra e toda glória ao Teu santo nome. Obrigado, meu Deus. Eu invoco agora a presença do Espírito Santo para que se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica, para que ele desça e venha trazendo derramando a tua chuva temporânea, a tua chuva serôdia sobre nós. Venha, Espírito Santo, faz habitação nos nossos corações, nas nossas vidas, nos trazendo conforto, nos trazendo paz. Corações muito turbados, almas muito turbadas, Senhor, que o mundo não está fácil. Obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Teu santo nome. É o que eu lhe peço humildemente, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? As instruções para os 12. Capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Herodes e João Batista. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo? A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-o. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens.
Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu, e deu aos discípulos para que o distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à parte, achando-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Dizia a todos: Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará. O Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, verdadeiramente vos digo: alguns há dos que aqui se encontram, que da maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros já achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias e ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra. Convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se ia aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. De novo prediz Jesus a sua morte. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto e foi-lhes encoberto, para que o não compreendessem, temiam interrogá-lo a este respeito. O maior do reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E a quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é grande. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Os samaritanos não recebem Jesus.
E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis do que o Espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminham afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A missão dos 70, capítulo 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar, aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei dos que vos for oferecido. Curai os enfermos que nele houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou os pés, sacudimos. Contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se retiraram arrependido, assentados em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e os revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Filho senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir os que ouvis e não ouviram. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhante um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu, de igual modo. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Concluímos mais uma leitura, né? Leitura essa muito edificante, que nós vemos aí tantas coisas boas que Deus tem feito pelas nossas vidas, né? Então vamos curvar a nossa fronte e agradecer a Deus. Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, por nos ter nos levantado, Senhor, para mais um dia, por nos ter dado a dada de viver mais um dia para contemplar todos os teus feitos. Senhor, não somos dignos, Senhor, de nada, mas mesmo assim te pedimos e te rogamos a tua santa presença em nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar força, Senhor Jesus, para nos levantarmos, Pai, para que possamos, Senhor, lutar contra todos os principados e potestades que se levantarem contra nós. E peço, Senhor, que o Senhor guerreie conosco, Pai, que o Senhor venha à nossa frente lutando, Senhor Jesus Cristo, para que nenhum mal nos atinja, Senhor, para que tenhamos sempre a nossa fé no nosso coração e não desistamos, Senhor, de viver, Pai, que não desistamos, meu Deus, de carregar a nossa cruz até o dia que nos for permitido. Senhor, eu me consagro, Pai, a Ti, consagro tudo que tenho, consagro tudo que sou. Consagro a vida da minha família, a vida dos meus amigos, a vida de todas as pessoas que me cercam, Senhor. São tantas, Senhor Jesus Cristo, que se eu passar o dia aqui eu ainda não falo, tantas pessoas maravilhosas que eu tenho ao meu redor. Quero que o Senhor abençoe a cada uma delas. Eu não sei por quais momentos difíceis elas estão passando, mas que o Senhor esteja junto delas, meu Pai, ajudando a sanar todas as dificuldades que elas estejam passando. Obrigado, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e fará na minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor. Abre os meus caminhos, Senhor. Me protege, me livra de todos os males. E me afasta, Senhor, de todos aqueles que não querem o meu bem. Que o Senhor tire da minha vida, Jesus. Que o Senhor põe bem para longe. Obrigado, meu Deus, por tudo. Toda honra e toda glória ao Teu santo nome. Eu Te amo, meu Jesus. Sei que não sou digna, Senhor, da Tua presença, mas Te clamo. Senhor, vem, Senhor Jesus, transformando corações, quebrando cadeias, meu Pai, rompendo grilhões. Ó, Senhor, desbloqueia a minha vida, Pai, para que a minha vida ande para frente. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por me proteger, por cuidar de mim. Que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia, não só na minha mesa, mas na mesa de todas as pessoas, Senhor. Nos acolhe em Teus braços, Senhor. Leva as nossas orações e súplicas até o nosso Pai e intercede por nós, Senhor. O Senhor é o único intercessor entre nós. O Senhor se fez humano, por isso o Senhor sabe das nossas fraquezas. Pede ao Senhor nosso Deus, ao nosso Pai, que perdoe os nossos pecados e que derrame bênção sobre as nossas vidas e faça aumentar a nossa fé a cada dia. Obrigado, meu Deus, por ouvir as nossas orações e preces. Obrigado, meu Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor permaneça conosco durante todo o nosso dia, nos abençoando
e nos mostrando os melhores caminhos por onde devemos andar. Obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado. É o que eu lhe peço humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por mais um dia, né? Por estarmos aqui juntos, falando do amor de Cristo, falamos da palavra de Deus, e que Ele sempre nos surpreenda com coisas boas. Mas para isso também nós precisamos também doar um pouco de nós. Como é que nós doamos? Evangelizando. Comece a evangelizar também. Grave um videozinho, então compartilhe os meus vídeos, compartilhe os vídeos de outras pessoas também que gravam, falando do Evangelho, falando das coisas de Deus, do reino de Deus. É uma forma que eu encontrei de evangelizar, de tentar fazer a minha parte. Sei que sou muito falha, tem muita coisa que eu tenho que mudar em mim ainda. Mas quando a gente tem a Cristo, quando a gente começa a dar o nosso primeiro pontapé, a gente segue adiante. Não é verdade? Então sejamos sempre gratos a Deus, porque Ele nos ama e nos abençoa a cada dia, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor derrame chuva de bênçãos em sua vida e proteja a vida de vocês. E amanhã, se for da vontade do Senhor, estaremos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja com você. Tenha um bom dia, um bom domingo.